Bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós, mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje nós vamos em Salmos 44, não é um salmo de Davi. Você sabe que Salmos foi escrito por algumas pessoas, né? A maioria deles por Davi, mas temos ali salmos de Asaf, salmos de Salomão, salmos dos filhos de Corá. Esse é um desses salmos, o Salmo 44, um salmo de lamento. Nós vamos esquadrinhá-lo aqui um pouquinho. Vamos ler Salmos 44, do 20 ao 26. Se tivéssemos nos esquecidos de orar a Deus ou nos iludido com deuses comprados em lojas, Deus não saberia? Não podemos esconder nada dele. Não, tu decidiste nos tornar mártires, cordeiros destinados para o sacrifício diário. Levanta-te, ó Eterno. Vais ficar dormindo? Acorda, não te importas com o que acontece conosco? Só está chateado. Por que cobres o rosto com o travesseiro? Por que agir assim, como se estivesse tudo bem? Aqui estamos com o rosto na poeira e uma corda no pescoço. Levanta-te, vem resgatar-nos. Se nos ama tanto assim, ajuda-nos. Glória a Deus por essa palavra. Parece que o salmista, neste caso, está chateado, está angustiado, está passando por alguma dificuldade. Não é isso? Parece? Mas é exatamente isso. Esse é um contexto que estão sofrendo, não tem a definição exata do que está acontecendo. Alguns estudos apontam para a época do exílio babilônico ou um ataque assírio. Não se sabe exatamente qual é o contexto. O que se sabe é que o povo de Israel está sendo subjugado pelos inimigos. E aqui o salmista vem trazendo essa ideia de, caraca, não é possível, você não está vendo o que está acontecendo? E a gente já falou sobre isso esses dias, né? Será que Deus não está vendo? Esses momentos em que a gente entra na nossa vida, né? Que a nossa roda gigante está lá embaixo e a gente está passando por alguns desafios na vida. Qual é a tendência do crente? Esquecer. Eu falei sobre isso não tem muito tempo, que nós temos a facilidade de esquecer os momentos bons, por isso registramos mais esses momentos, né? As festas, as viagens, os momentos em que a gente está alegre, porque a gente tende a esquecer. A dor nos marca. E nesse momento, o povo de Israel está sendo marcado pela dor. E ele questiona, mas a gente não parou de orar, a gente foi fiel, a gente não está adorando deuses estranhos. Por quê? Que isso está acontecendo com a gente? Quem nunca? Quem nunca? Mas fato é que nós devemos nos apegar mais ao para quê do que ao porquê. Nós ficamos questionando os motivos. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Quando na verdade a gente sabe quem Deus é e que Ele usa todas as circunstâncias para a cooperação do nosso próprio bem. Talvez no momento atual a gente não consiga entender, ter a profundidade do que Deus está tentando fazer. Mas logo ali na frente nós vamos conseguir compreender na totalidade qual é o projeto, qual é o motivo, por que Deus está agindo daquela maneira. E aí, o Senhor me levou a alguns textos que vão trazer para a gente esse entendimento de que não, a vida do crente não é um morango, não é um Kit Kat. Nós vamos mesmo passar por adversidades, mas o que a gente não pode esquecer é que Deus já fez. Quantas vezes Ele já nos livrou quando nós estávamos em apuros, em dificuldades, e Ele vai continuar fazendo porque Ele é Deus. E lá em João 16, 33, o Senhor Ele não esconde, o próprio Senhor Jesus falando, tá? Ele não esconde que a vida do crente não é um morango. Não tem nada oculto em Deus, nesse sentido, né? Tem os mistérios de Deus, como eu falei esses dias. Tem os mistérios que a gente só vai compreender na totalidade lá, no porvir, lá na glória. Mas, ainda aqui, poucas coisas nos são ocultas. Deuteronômio tem um pedacinho ali que vai falar. Porque tem que saber, meu filho, está escrito na palavra. Deus já mostrou. O que não tem, não tem. Mas quanto a isso, quanto às dificuldades, as tribulações, tá tudo escrito aqui, a gente não tá enganado não, ó. O próprio Senhor Jesus fala em João 16, 33 o seguinte:
Falei essas coisas, ele está ali ensinando mais uma vez os seus discípulos. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E a gente sabe que ele faz todas as coisas para servir de exemplo para a gente. Se ele venceu, a gente vence também. O problema é que aqui no meio, no olho do furacão, os filhos de Corá estão atribulados, o coração está angustiado. E é assim com a gente também. Esse é o cotidiano, essa é a vida acontecendo. Nós passamos por tempos de dificuldade. E qual é a chave que o Senhor quer liberar para a gente hoje? Não se esqueça do que eu já fiz. Não se esqueça de quem eu sou, mesmo diante da dificuldade, porque parece que o salmista esqueceu. Mas a gente não está fazendo nada, por que a gente está passando por isso? Porque há um fim proveitoso em todas as coisas. Deus é um Pai amoroso, Ele não tem o objetivo de nos fazer sofrer, muito pelo contrário. Ele tem o objetivo de, ao vencermos os sofrimentos, ser glorificado na nossa vida, no nosso testemunho. Romanos 5 também vai falar sobre isso e vai tratar como a tribulação, ela gera coisas boas. Você quer ver? Romanos 5:3 diz o seguinte: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, o que ela produz? Perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, quando a gente está nesses momentos de dificuldade, a gente não pode deixar esquecer, mas esquece. Por quê? Porque bota os olhos no lugar errado, traz o foco e a luz para o que não precisa, que são os problemas. Eles já estão diante da gente, a gente não precisa fazê-los crescer, não. Lembra de Golias diante de Davi? Você imagina, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque é um exemplo emblemático da Bíblia. Era um cara muito, 2, 3 vezes maior que Davi. Era um sopro de Golias e Davi voava longe. Porque Davi, como a palavra diz, ele era de baixa estatura. E na época em que ele está lutando contra o filisteu, ele é só um menino. Ele é um adolescente, ele nem adulto é. E ele já consegue ter essa perspectiva de que Deus com ele e Deus são maioria, independente do tamanho do problema. No caso, Golias. E a gente não, a gente diante dos problemas, a gente não pode esmorecer, a gente não pode esquecer. Deus tem algo para fazer aqui. Deus quer gerar um testemunho e gerar dói. Você imagina uma gestante. Vamos lá, vamos para o exemplo da gravidez. Quem já esteve grávida, nesse estado interessante, vai entender o que eu estou falando. Você não dorme com 3 semanas de gestação e acorda com 9 meses no outro dia. É um processo. Cada dia sua barriga vai crescendo um pouquinho, vai crescendo um pouquinho. Por quê? Porque o corpo está passando por um processo doloroso. O quadril vai se alargando. Você imagina, o osso está se alargando. Você acha que isso não dói? Dói. Você acha que o esticar da barriga, os órgãos sendo comprimidos pelo crescimento do útero dentro da barriga não dói? Dói. E é por esse motivo que Deus vai fazendo isso paulatinamente. A gestação leva 9 meses. O bebê, Deus não podia fazer assim, tá grávida, pá! A barriga, pum! O quadril, pá! E de repente você tá com um barrigão. Deus podia ou não podia? Podia. Mas ele sabe, ele tem consciência de quanto isso dói. O corpo mesmo, são dores físicas mesmo, além das emocionais, que eu não vou nem entrar nessa seara, porque é uma máquina de lavar de hormônio, para gerar um corpo dentro de outro corpo. Mas isso eu tô querendo ilustrar para você a dificuldade de gerar. A dificuldade de gerar um testemunho é igual, dói igual. Passamos por processos dolorosos também, para que no fim nós consigamos alcançar a plenitude do testemunho gerado, do bebê que nasce. E quando nasce, a palavra diz, você esquece toda a dor que você passou. Todo o processo da gestação, todas as debilidades, a perna inchada, o corpo sendo transformado, você esquece isso quando você vê o rostinho do bebê, quando nasce.
É a mesma coisa com o testemunho. Nós vamos passar por dificuldades, por problemas, mas vamos gerar um testemunho. Gerar um testemunho dói, mas redunda em glória para Deus. Aqui no salmista, no Salmo 44, o salmista está num cenário desfavorável, sim. E ele está botando até o amor de Deus à prova. Se nos ama, ajuda a gente. E logo ali na frente, você vê ao longo dos salmos, a gente está aqui no 44, mas você vai vendo os salmos cantando ao Senhor, exaltando o poder de Deus quando Ele vem com mão forte e nos resgata daquele lugar que a gente acha que vai morrer. Deus faz assim, gerar testemunho dói. A gente só não pode esquecer quem Deus é no meio da tribulação. Ele continua sendo a torre forte, Ele continua sendo o auxílio, a provisão e o sustento que a gente precisa para passar, para avançar no meio das tribulações. Continuar perseverando, porque logo ali na frente o testemunho nasce e nasce para a glória de Deus. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que estar em Cristo não nos exime de problema, não nos livra dos problemas, mas nos fortalece dentro deles. Estar com Deus sempre será a maioria, sempre estaremos lutando em vantagem quando estamos posicionados em Deus. Então, se hoje você está dentro de um problema, no olho do furacão, persevere, esteja na palavra, em oração, mantenha a tua fé, porque ali na frente, seu testemunho nasce para a glória de Deus. Também quero muito que você entenda que nada é em vão, Deus é intencional. Todos os processos que estamos vivendo, passando, não são apenas porque sim. Não existe um porque sim em Deus. Sempre há um propósito. Talvez hoje nós não consigamos entender, mas ali na frente nós vamos entender tudo e veremos que Ele realmente, mais uma vez, fez o melhor para mim e para você. E por último, mas não menos importante, lembre-se, situações adversas são mais um cenário, são mais possibilidades do Senhor agir com o seu poder e de podermos ver a manifestação da glória de Deus agindo em plena atividade na nossa vida, diante dos nossos olhos. Então, não tema, keep calm, vai passar e quando passar, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, nos seus sonhos, no seu cenário. Não se preocupe, Deus está com você. Pai, muito obrigada por mais um dia, mais um mês que vencemos contigo. Só conseguimos chegar até aqui porque o Senhor nos sustentou e nos proveu sustento até o dia de hoje. Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Muito obrigado pelo mês de março, muito obrigado por cada palavra ministrada e muito obrigado por hoje estudarmos e meditarmos no Salmo 44, em João 16, em Coríntios, em tantos livros que vão nos orientar a entender os nossos processos, os nossos momentos. Talvez hoje seja um dia difícil para os meus irmãos e irmãs, para uns, para outros, mas nós sabemos que no fim todas as coisas continuam cooperando para o nosso bem e para a glória do teu nome. Então, papai, faz como te apraz, faz do jeito que o Senhor quiser, mas faça. Não nos deixa esquecer quem o Senhor é no meio da tribulação, o que ela produz em nós. Que a nossa fé seja fortalecida hoje, no nome de Jesus. Cuida da nossa mente e do nosso coração. Livra-nos do mal, nos aperfeiçoa no teu poder, papai. Muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um mês que logo logo começa amanhã e nós poderemos mais uma vez provar e ver que o Senhor é bom. Cuida da nossa casa e da nossa família, livra-nos de todos os perigos e nos esconda em Ti. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. E se esse vídeo falou com o seu coração, compartilhe para que ele fale também ao coração de outras pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!